A Nova República. A reconstrução da democracia brasileira. A Nova República é o período da história do Brasil que se iniciou com o fim do regime militar e a transição para um regime democrático, marcada pela eleição de Tancredo Neves em 1985. Esse período simboliza a reconstrução das instituições democráticas e a busca por um equilíbrio político e social após mais de 2 décadas de autoritarismo. A Nova República trouxe desafios significativos para o país, como a consolidação da democracia, a estabilização da economia e a busca por justiça social. A transição para a Nova República foi complexa. Embora Tancredo Neves tenha sido o símbolo da mudança, sua morte, antes de tomar posse, trouxe incertezas. José Sarney, seu vice-presidente, assumiu a presidência e teve a difícil missão de conduzir o país nessa nova fase. A gestão de Sarney foi marcada por uma série de dificuldades, incluindo uma inflação descontrolada, que afetou profundamente a economia do país. O Plano Cruzado, lançado em 1986, foi uma tentativa de estabilizar a economia ao congelar preços e salários, mas, embora tenha inicialmente gerado euforia, acabou falhando em conter a inflação no longo prazo. A promulgação da Constituição Federal de 1988 foi um marco na consolidação da Nova República. Conhecida como Constituição Cidadã, ela representou um avanço significativo na garantia dos direitos individuais e coletivos, restabelecendo as liberdades civis e os direitos políticos que haviam sido suprimidos durante a ditadura. A nova Constituição instituiu o voto direto para a presidência e ampliou os direitos sociais, como saúde, educação e previdência, buscando promover a justiça social em um país profundamente desigual. Apesar das conquistas constitucionais, a Nova República enfrentou uma série de crises políticas e econômicas. A hiperinflação continuou a assolar o país, gerando descontentamento popular e colocando pressão sobre os governos que sucederam Sarney. Em 1989, o Brasil realizou sua primeira eleição direta para presidente desde 1960, um evento que simbolizou a consolidação do processo democrático. Fernando Collor de Mello foi eleito presidente em um pleito marcado pela polarização e pela promessa de modernizar o Brasil e combater a corrupção. O governo Collor, no entanto, foi um dos mais turbulentos da Nova República. O presidente lançou um programa econômico ousado, que incluía o confisco das poupanças dos brasileiros como medida para combater a inflação. Embora inicialmente tenha gerado impacto, o plano fracassou e a economia continuou a se deteriorar. Além disso, Collor foi envolvido em um escândalo de corrupção que abalou sua credibilidade e levou a uma das maiores mobilizações populares da história recente do Brasil, os Caras Pintadas, que exigiam seu impeachment. O impeachment de Collor, em 1992, foi um marco na história política do país e evidenciou a força das instituições democráticas restauradas com a Constituição Federal de 1988. Com a saída de Collor, seu vice, Itamar Franco, assumiu a presidência e liderou um governo de transição que buscou estabilizar a economia e restaurar a confiança na política. Um dos maiores legados do governo Itamar foi o Plano Real, lançado em 1994 sob a liderança de Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda. O plano foi bem sucedido em controlar a inflação, trazendo estabilidade econômica ao país. Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente em 1994 e reeleito em 1998. Seu governo foi marcado por reformas estruturais e pela implementação de políticas de estabilização econômica. Durante sua gestão, houve avanços importantes na consolidação da democracia e no fortalecimento das instituições, embora questões como a desigualdade social e a pobreza continuassem a desafiar o país. A estabilização da economia, no entanto, trouxe benefícios importantes, como o aumento do poder de compra e a redução das incertezas que haviam marcado as décadas anteriores. Em 2002, o Brasil vivenciou um momento histórico com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical e fundador do Partido dos Trabalhadores, PT. A vitória de Lula representou a ascensão de um político de origem humilde ao mais alto cargo do país, simbolizando uma nova fase na Nova República. Seu governo foi marcado pela implementação de políticas sociais de grande impacto, como o Bolsa Família, que buscou combater a pobreza e reduzir as desigualdades sociais. Lula também aproveitou o bom momento econômico global para impulsionar o crescimento do país e promover a inclusão social. Durante o governo de Lula, o Brasil experimentou um período de crescimento econômico,
aumento do emprego e redução da pobreza, o que elevou o país a uma posição de maior destaque no cenário internacional. O governo também priorizou as relações com países emergentes e liderou a criação de blocos regionais e internacionais, como o BRICS. No entanto, os governos petistas também enfrentaram críticas e escândalos de corrupção, como o caso do Mensalão, que abalou a credibilidade do partido e do governo. Após 2 mandatos de Lula, Dilma Rousseff foi eleita presidente em 2010, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo no Brasil. Seu governo, no entanto, enfrentou uma série de desafios econômicos e políticos, incluindo uma crise econômica global, queda nos preços das commodities e escândalos de corrupção, como a Operação Lava Jato, que atingiu grandes empresas e figuras políticas de vários partidos. A deterioração econômica, combinada com a insatisfação popular, resultou em um processo de impeachment contra Dilma, que foi destituída em 2016. O impeachment de Dilma Rousseff mergulhou o Brasil em uma nova fase de incertezas políticas. Michel Temer, que assumiu a presidência após sua saída, implementou um programa de austeridade econômica e reformas trabalhistas que geraram reações mistas na sociedade. Embora o governo Temer tenha conseguido aprovar algumas medidas econômicas importantes, sua gestão foi marcada por baixa popularidade e pela continuidade das investigações de corrupção que atingiram figuras de alto escalão do governo. A eleição de Jair Bolsonaro em 2018 representou uma nova mudança no cenário político da nova república. Bolsonaro, um ex-militar com discurso conservador e antipetista, ascendeu ao poder em meio a uma onda de insatisfação popular com a corrupção e a violência, prometendo um governo liberal na economia e rígido na segurança pública. Seu governo, no entanto, foi marcado por controvérsias, polarização política e desafios significativos, como a pandemia de Covid-19, que expôs as fragilidades do sistema de saúde e as desigualdades sociais no país. A nova república, com suas décadas de avanços e retrocessos, é um reflexo da complexidade da sociedade brasileira. Embora tenha representado a transição para a democracia, a estabilização política e econômica e a ampliação dos direitos sociais, ela também expôs as dificuldades de governar um país de proporções continentais, marcado por profundas desigualdades e desafios estruturais. O processo democrático brasileiro, embora tenha conquistado avanços significativos, continua a ser testado por crises e pela necessidade de adaptação às novas demandas da sociedade. As eleições recentes e os debates em torno de temas como corrupção, direitos sociais, segurança pública e desenvolvimento econômico mostram que a nova república ainda está em processo de consolidação. O futuro da democracia brasileira depende da capacidade do país de superar suas divisões internas, fortalecer suas instituições e promover um desenvolvimento inclusivo que atenda às necessidades de sua população diversa. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!